Primeiramente, é importante dizer que muitos estudos mostram que no caso da educação infantil, para ela ser efetiva como uma política de apoio ao desenvolvimento infantil, promoção do bem-estar da criança e das aprendizagens, é fundamental que ela tenha qualidade. Apenas o acesso não basta. E os conceitos de qualidade, eles são multidimensionais. Várias coisas importam para a gente falar de qualidade na educação infantil. Por exemplo, falar da merenda, falar da segurança da criança, falar de aspectos relacionados a ter uma infraestrutura e um equipamento apropriado, tudo isso faz parte de uma ideia mais ampla de qualidade. Mas um aspecto que é menos discutido e é fundamental quando a gente pensa em aprendizagem e desenvolvimento são os aspectos pedagógicos. E durante muito tempo, faltou no Brasil um consenso sobre isso, que finalmente começou a ser construído a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, os conceitos de qualidade com que o LEPES trabalha e que são muito alinhados aos conceitos da base, se fundamentam em algumas ideias essenciais. Eu vou falar aqui de 4 delas. O primeiro é o reconhecimento que o brincar é a estratégia pedagógica mais efetiva para uma criança aprender. Brincar não é só importante por ser lúdico, por ser divertido, por pertencer à infância e ser um direito da criança, mas também é o jeito mais efetivo de uma criança aprender, porque é durante a brincadeira que ela socializa, que ela explora, que ela imagina, que ela constrói hipótese, resolve hipótese. Por todas essas características, a brincadeira é o elemento pedagógico por excelência central na estratégia de uma educação infantil de qualidade. Em segundo lugar, a literatura mostra e a base reforça a importância do protagonismo da criança, da gente ter uma rotina centrada na criança, na pessoa que está aprendendo. Isso serve para a educação infantil e para os outros níveis de ensino. Esse protagonismo se manifesta de diversas formas. Quando uma atividade é proposta, é importante a criança ter alguma possibilidade de escolha de como se envolver. Se é proposto um projeto de dramatização, de teatro, será que a criança pode escolher o personagem que ela vai interpretar? Uma atividade de artes, ela pode escolher com que material ela vai pintar, ela vai desenhar, ela vai, enfim, fazer o seu trabalho? Essas oportunidades de escolha são fundamentais. Em segundo lugar, ainda relacionado com o protagonismo da criança, é importante que as atividades sejam contextualizadas, que se construa significado para a criança, né? A criança não aprende no vácuo, né? Ela aprende dentro de um contexto. Então, cada vez que uma atividade faz referência à cultura de onde ela veio, conversa com a história de vida da família, a criança tende a se engajar mais e enxergar mais significado naquilo. Isso também expande as possibilidades de aprendizagem de uma criança. Um terceiro elemento muito importante é o papel do adulto como mediador desse processo, né? O adulto não apenas propõe as atividades, né, num plano de aula, mas ele precisa fazer mais do que isso. O que ele precisa fazer? O primeiro é reconhecer os diferentes tempos das crianças. As crianças aprendem em velocidades diferentes e estão em estágios diferentes conforme as suas aptidões. O adulto precisa ter consciência, né, de que os ritmos são diferentes, respeitar esses ritmos, estar atento para o momento que a criança está prestes a fazer uma descoberta, né, a construir uma aprendizagem e oferecer aquele pequeno apoio, aquele pequeno suporte, né, o que muitas vezes é mostrar um elemento a mais que conecta aprendizagens que a criança já tinha, ou dar uma dica, né, de como ela resolve um problema. Esse processo que na pedagogia se chama de andaime, né? Isso é fundamental. E também nas interações com a criança, especialmente nas interações verbais, né, muito das aprendizagens iniciais das crianças tem como base a aquisição de linguagem, né? Quando a criança conversa, ela não está só adquirindo vocabulário e aprendendo a língua, mas ela também está testando, né, como que são as relações entre duas pessoas, né, suas relações interpessoais, está construindo hipóteses e uma porção de outras características fundamentais da aprendizagem. Nessa interação verbal é importante que o adulto também use perguntas abertas, né? O que é uma pergunta aberta?
A pergunta aberta é aquela que não tem uma resposta única, previsível. Então, por exemplo, se eu for contar uma história como o Chapeuzinho Vermelho e perguntasse só para a criança quem matou o lobo mau, ela vai responder, foi o caçador, e aquela conversa se encerra ali. Por outro lado, se você pergunta o que você faria se você fosse a vovó na hora que o lobo mau chegou na casa, a criança é instigada a imaginar, a criar hipótese, aquela interação verbal se expande e a criança aproveita muito mais aquela oportunidade. Esses são alguns elementos pedagógicos fundamentais para se produzir uma experiência rica e que estimule mais as aprendizagens da criança. Então, na Base Nacional Comum Curricular, e tem vários materiais disponíveis no site da Fundação Maria Cecília, em outros locais, para se poder consultar e aprender mais sobre isso.